Antes de falar como chegamos até aqui, é preciso dizer o peso que essa música tem. Um peso emocional, um peso nostálgico. Parece besteira, mas ouvir essa música me fez viajar lá para 2013, época na qual eu curti essa mesma versão de Dragon's Dogma. Eu subi uma enquete na comunidade do canal, tô aprendendo a interagir mais por lá. E a pergunta era em relação a quais dos jogos citados o pessoal gostaria de ver em um vídeo por aqui. Obviamente, baseado no tipo de conteúdo que criamos. E para minha surpresa, o jogo da Capcom venceu. A surpresa vem por dois motivos. Primeiro, que eu me declaro abertamente um não apreciador da obra de Hideo Kojima, conhecida como Metal Gear Rising. Então, achei que seria sacaneado. E segundo, eu não esperava que tanta gente assim curtiu o jogo da mesma forma que eu. Quando comecei a jogar Dragon's Dogma, confesso que pensei estar embarcando em uma aventura solitária, destinada a ser apreciada por apenas alguns poucos jogadores. Porém, ao acompanhar o anúncio do segundo jogo, percebi o quão equivocado estava em subestimar o tamanho da comunidade que esse jogo conquistou ao longo dos anos. Fiquei surpreso e empolgado por fazer parte desse grupo tão apaixonado por um título aparentemente desconhecido para muitos. O interessante é que Dragon's Dogma alcançou várias plataformas para ser jogado, algo quase que semelhante ao seu primo Resident Evil 4. Lançado inicialmente para PS3 e Xbox 360 lá em 2012, foi relançado nessas mesmas plataformas, atualizado e expandido como Dark Rising em 2013. Em 2016 chegou ao PC e posteriormente em 2017 foi lançado para PS4 e Xbox One. E por fim, em 2019, chegou ao Switch. Apesar de ser um jogo considerado datado em alguns de seus elementos, curiosamente, ainda o considero como uma obra temporal. Eu digo isso graças à mistura que a Capcom trouxe ao jogo. No primeiro olhar, Dragon's Dogma parece um RPG de ação de mundo aberto comum. Você até acha que ele vai pender para um lado inspirado nas obras de Tolkien, com ideias do estilo de jogo do lado ocidental, mas os devs conseguiram se espelhar no que estava dando certo do outro lado do mundo e, ainda assim, criar algo que ia num sentido contrário ao que os outros estúdios estavam fazendo. Eu sou o Leandro, esse aqui é o World Players, e eu te convido a viajar comigo ao passado para falar de um jogo atemporal extremamente querido, onde suas falhas não são capazes de sequer fazer sombra ao quão divertido é jogá-lo. Vai lembrar que a obra de Hideaki Tsuno foi lançada um ano após The Elder Scrolls V Skyrim, que dominava o cenário dos jogos RPG de mundo aberto. Com isso, havia uma pressão para que outros jogos do gênero seguissem o exemplo de Skyrim ou corressem o risco de serem comparados desfavoravelmente a ele. Essa é uma situação desafiadora para os desenvolvedores, pois eles precisam equilibrar entre oferecer algo único e diferenciado, ao mesmo tempo em que atenda às expectativas dos jogadores. Isso foi algo reconhecido por Itsuno-san, porém, a experiência do estúdio em jogos anteriores é o que ditaria o desenvolvimento dessa nova entrada da Capcom. Skyrim teve uma grande influência no gênero RPG, mas estamos tentando fazer a mesma coisa. Skyrim se tornou o que é agora através de toda a série Elder Scrolls. Na Capcom, criamos Dragon's Dogma e chegamos a esse ponto por meio de nossa experiência em jogos de ação. Estamos tentando criar um novo gênero, estamos usando nossa herança de ação e colocando isso em um RPG de ação. E fica óbvio que evitar as comparações seja algo complicado de se fazer. Dragon's Dogma trata de jornadas, longas e árduas caminhadas por seu reino expansivo, assim como temos em Skyrim, mas não apenas isso, já que esse elemento de jogo está na base de todo RPG que deixa o jogador livre em seu mundo. O objetivo é que quem está jogando conheça a paisagem ao seu redor, gerencie suprimentos escassos e sinta aquele momento de alívio quando, depois de dias na estrada, finalmente avistamos a civilização no horizonte. Dragon's Dogma não hesita em desafiar os jogadores, tendo como foco ampliar a imersão em seu mundo e as missões que o compõem. O jogo passa a ter um sentimento de ser assustador, indo além de simplesmente ser hostil ou difícil, buscando criar uma atmosfera de perigo única, o que combina com a filosofia de Tsuno-san. Claro, se você me perguntar quem está na liderança no mundo do RPG, Skyrim tem uma enorme influência sobre o resto de nós. Mas achamos que nosso jogo também chamará a atenção. Estamos muito confiantes. É uma experiência única, e há muitos elementos que são muito diferentes de outros RPG.
Claro que, 10 anos depois de ter jogado a primeira versão do jogo, muita coisa seria esquecida, e digamos que a principal delas é que a falta de informação para o jogador sobre aquele mundo me pegou de surpresa novamente. Eu digo isso porque, ao contrário do que temos atualmente, com os jogos sempre informando determinadas barreiras que poderemos encontrar pela frente, anunciando que uma área só pode ser acessada através de um nível X de experiência, ou quando o inimigo traz um aviso sobre sua cabeça de que ele está acima do que você poderia aguentar. Dragon's Dogma faz do tentativa e erro uma mecânica principal dentro do jogo. Logo no início do jogo, eu estava livre para explorar um poço, onde um guarda local reclama de algumas importunações. Sem pensar duas vezes, mergulhei naquele buraco e parti para a exploração. Os inimigos iniciais eram ratos e morcegos, o que foi me passando uma impressão errada do nível daquela dungeon. Um pouco mais pra frente, eu e meu grupo encontramos um quarteto de lagartos bípedes e partimos para cima, cheios de si, após vencer os desafios anteriores. Acho que nunca estive tão enganado em toda a minha vida. Foi desesperador ver que a barra de vida do inimigo estava na mesma posição enquanto eu macetava o controle, dando todos os golpes possíveis com a minha Alpha Ranger. Foi uma confusão surreal, com eu tendo que correr com um dos membros do time sobre os ombros e com o rabo entre as pernas. Essas ameaças no início do jogo não são superadas aprendendo padrões de ataque ou aperfeiçoando o uso de suas habilidades. O combate é, em última análise, muito livre para isso. O desafio não é dominar a luta, é aprender as regras e os caprichos do mundo. Eu não morri por bandido na estrada porque desviei no momento errado de um ataque. Na verdade, eu não deveria ter entrado nesse conflito em primeiro lugar, não estando fraco, com poucos suprimentos e sem experiência suficiente. E antes de me aprofundar mais na parte da ação, preciso aproveitar essa questão do jogo não hesitar de desafiar, fazendo uma relação com a sua história narrativa. Dragon's Dogma se passa em um reino chamado Gransys. No início, nosso protagonista, conhecido como Arising, é um morador de uma pequena vila que é atacada por um dragão feroz. Durante o ataque, o dragão escolhe o Arising como seu alvo e arranca seu coração, mas em vez de matá-lo, o Arising milagrosamente sobrevive. Com o objetivo de recuperar seu coração e buscar vingança contra o dragão, o Arising parte em uma jornada por Gransys, e durante essa viagem, nos deparamos com várias facções, raças e criaturas místicas, como grifos, trolls e quimeras. O desafio presente em sua história é ela estar repleta de reviravoltas, traições e revelações que eu diria surpreendentes para os padrões da época. À medida que o Arising avança em sua busca, ele se envolve em conflitos políticos, descobre segredos antigos e enfrenta uma ameaça para Gransys. Sua estrutura narrativa é apresentada de maneira não linear e ambígua, deixando um bom espaço para interpretação e especulação por parte dos jogadores. Essa narrativa é complementada por missões secundárias, diálogos com NPCs e descobertas ambientais que ajudam a construir um mundo que hoje em dia não seria tão rico e imersivo. Claro que essa opinião sobre a qualidade do mundo de Dragon's Dogma vai variar de pessoa para pessoa. Dragon's Dogma foi bastante elogiado por muitos aspectos, como seu combate, inimigos desafiadores e mecânicas originais. Mas alguns jogadores podem argumentar que o mundo aberto do jogo não é tão impressionante em comparação com outros títulos do gênero. E isso não é desculpa de época, já que era algo perceptível na época do seu lançamento. Além disso, a escala do mundo pode ser considerada menor em comparação com outros títulos de mundo aberto mais populares, mesmo que o produtor do jogo diga o contrário. No que diz respeito ao mundo, é o maior mapa que criamos em um jogo da Capcom. Se você caminhar ao redor da costa do mundo, levaria de 4 a 5 horas. Portanto, é muito grande. Quanto à campanha principal, um jogador médio levaria cerca de 50 horas para concluí-la, apenas se você fizer as missões principais. Se você fizer todas as missões secundárias, leva facilmente mais de 300 horas. Ele está em desenvolvimento há cerca de 3 anos e meio. Internamente, temos mais de 100 pessoas trabalhando nele, e fora da Capcom, temos cerca de 200. Então é um grande desenvolvimento em equipe. Essa entrevista foi concedida dia 1º de maio de 2012. O jogo saiu de forma oficial dia 22 do mesmo mês e ano. Talvez tenha sido um papo de quem está valorizando o próprio trabalho, algo correto de se fazer, mas sabemos que o jogo não tem tudo isso e, apesar de gostar muito de Dragon's Dogma, não reconhecer essas falhas é ser hipócrita demais. Apesar do sistema de combate ser louvável, seus atributos se limitam quando consideramos seus elementos bases. Com o passar do tempo, as batalhas se tornam cansativas e até tediosas,
transformando-se em mera tarefa a ser cumprida. A maioria das missões secundárias consiste em tarefas como coletar uma quantidade específica de materiais ou eliminar um determinado número de inimigos. Há também algumas missões de escolta que não são particularmente desafiadoras, mas acabam sendo uma atividade enfadonha, sem qualquer melhoria proporcionada pelo mundo vazio do jogo. Outra confusão é a questão do seu personagem. Os pontos de disciplina são concedidos aos jogadores como forma de desbloquear novas vocações e adquirir habilidades adicionais. No entanto, a maneira como esses pontos são distribuídos pode ser confusa para jogadores inexperientes. Além disso, os inimigos têm níveis fixos e não são ajustados de acordo com o nível dos jogadores, como disse anteriormente. Talvez isso justifique um dos pontos altos do jogo, já que ele parece reconhecer que este é um mundo onde você precisa de ajuda, não apenas para proteção e combate, mas para explicar o ambiente. Aqui entra os pawns, ou peão, viajantes companheiros com uma conexão estranha com sua missão. Em vez de personagens pré-estabelecidos ou mercenários genéricos, cada peão é uma criação de outro jogador. Você até pode criar o seu próprio para servi-lo como companheiro por toda a sua jornada, mas, para completar o grupo de 4 membros, você recruta 2 peões de outros jogadores, e outros jogadores também podem contratar o seu peão. O curioso é que, independentemente do jogo em que estejam, os peões sempre estão aprendendo, adquirindo conhecimento sobre a Terra e suas criaturas. Assim, ao se aventurar com outros jogadores, você pode obter informações sobre as fraquezas de um monstro com o qual ainda não lutou, ou sobre um atalho em uma missão que ainda não concluiu. O interessante é de onde veio a inspiração para a criação desse elemento em Dragon's Dogma: Post-Patch. Essa é uma série de jogos japonesa lançada pela Sony. O conceito central destes jogos é permitir que os jogadores emprestem animais virtuais chamados de pets para os seus amigos. Os jogadores podem interagir, cuidar e brincar, podem visitar as casas uns dos outros no jogo, deixar mensagens, presentes e até mesmo provocar os pets dos outros jogadores. O objetivo era criar uma experiência de conexão social através do compartilhamento de animais virtuais e interações divertidas entre amigos. A série Post-Patch ganhou popularidade no Japão, mas é menos conhecida em outros países. Você pode fazer seu personagem ir para a casa do seu amigo para jogar junto, e o outro jogador pode provocá-lo. Foi daí que veio toda essa coisa de compartilhamento. Em Dragon's Dogma, uma coisa que reflete isso é que se você pegar emprestado um peão de alguém, você pode tirar todas as suas roupas e depois mandá-las de volta. Você não consegue ficar com as roupas deles, eles também são mandados de volta para o jogador, mas você os fez tirar as roupas. Tirando as estranhezas, o resultado era trazer o interesse de cada jogador, que seu peão fosse escolhido com a maior frequência possível, criando uma espécie de concurso de popularidade da comunidade. A razão da existência dos peões. Por que existem peões neste mundo e por que eles não são humanos? Também serão respondidas conforme você joga. Portanto, embora eles possam não ser personagens pré-estabelecidos, eles adquirem uma personalidade própria por causa de sua conexão com a criatividade e as experiências dos outros, ou, no caso do seu peão, por causa da vida que ele parece ter, mesmo quando você não está jogando. Ele cumprimenta após o tempo em que esteve fora, tendo crescido e prosperado nos jogos de outras pessoas, talvez até mesmo voltado com alguns comentários estranhamente reconfortantes, mensagens de pessoas cuja jornada seu peão aprimorou de alguma forma. Isso nos faz refletir nessa questão de que o jogo parece sempre estar tentando equilibrar o interessante com o desinteressante. Eu citei anteriormente que o mundo do jogo pode não ser tão legal assim explorar, e algumas de suas missões se repetirem. Por sua vez, a jogabilidade envolvente de Dragon's Dogma pode ser comparada a uma sinfonia única, onde diferentes elementos se unem harmoniosamente para criar uma experiência memorável. Ao combinarmos elementos de Hack and Slash, Dark Souls e até lembrarmos de Shadow of the Colossus, o resultado é um jogo que oferece um combate dinâmico, desafiador e inesquecível. Assim como um bom Hack and Slash, Dragon's Dogma coloca os jogadores no controle direto de ações poderosas. A possibilidade de empunhar uma variedade de armas e executar combos devastadores proporciona uma sensação de poder e adrenalina durante as batalhas. A velocidade e a fluidez do movimento se assemelham a uma dança mortal, à medida que executamos golpes precisos e evitamos ataques inimigos com agilidade. Da mesma forma, a influência de Dark Souls é evidente na dificuldade do jogo. Os desafios apresentados ao jogador requerem habilidade estratégica, paciência e aprendizado contínuo.
A exploração do mundo de Dragon's Dogma é recompensadora, ao descobrirmos itens para melhorar nossos personagens, mas também traz perigos constantes. A necessidade de estar atento a cada inimigo e de adotar uma abordagem tática durante as batalhas cria uma sensação de conquista quando os obstáculos são superados. Em relação a Shadow of the Colossus, Dragon's Dogma compartilha uma característica notável, a presença de criaturas grandiosas. Assim como no jogo icônico de Fumito Ueda, Dragon's Dogma apresenta encontros épicos com criaturas gigantescas que exigem estratégia e habilidade para serem derrotadas. A escala monumental desses inimigos traz uma mescla de admiração e desafio, enquanto os jogadores buscam os pontos fracos dessas criaturas colossais. Dragon's Dogma foi um projeto ambicioso para a Capcom. Até então, a empresa não havia feito nada nessa proporção, o que acabou ganhando vida graças às inspirações de Tsuno-san, onde as principais, segundo ele, são Fable e Oblivion. A partir daí, Dragon's Dogma trouxe sim algumas evoluções para os jogos, gerando algo único e que sempre é lembrado por quem o jogou. Apesar das críticas pontuais, é importante lembrar que Dragon's Dogma é um jogo lançado originalmente em 2012, e os padrões e expectativas para os jogos de mundo aberto evoluíram desde então, e com certeza o jogo de Tsuno-san e companhia colaborou e muito para isso. Cada jogador pode ter preferências diferentes quanto ao design e à exploração de um mundo aberto, de modo que o que pode ser considerado bom ou ruim nesse aspecto pode variar. Isso me faz vê-lo como um dos raros RPGs de mundo aberto que ousou trazer uma subversão ao gênero com a Capcom, trazendo à vida um jogo de fantasia que é ao mesmo tempo intrigante e enigmático, e que proporciona uma sensação de familiaridade e emoção. Ele rompe com as expectativas, apresenta um sistema de jogo único e deixa os jogadores com uma experiência que permanece gravada em nossas mentes até hoje. Isso torna a empolgação para Dragon's Dogma 2 muito forte, ainda mais por ficar curioso o que eles poderão aprontar com o tanto de tecnologia que possuem hoje em dia. Mas e você, já jogou Dragon's Dogma? Se sim, fala aí pra gente como foi sua experiência com o jogo. E para quem não jogou, só posso dizer que vale muito a pena.